E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Nathan Taufner e espero que você esteja fazendo um excepcional dia. E cara, vamos lá, hoje eu vou falar aqui com vocês sobre geração de conteúdo. Eu ia falar de geração de valor, é geração de conteúdo. E a primeira coisa que você tem que entender é que geração para... Opa, ia falar coisa errada. Mas a primeira coisa que você tem que entender é que para a geração de valor existir, tem que existir geração de conteúdo. Você tem que gerar conteúdo para você gerar valor. Se não tem como você gerar valor. Porque você precisa de conteúdo para isso. E você só pode nomear algo como conteúdo se você... Não, se você não. Você só pode nomear algo como conteúdo se aquilo tiver valor. Se aquilo não tiver valor, isso não é um conteúdo. E para você gerar valor, você precisa de um conteúdo. Você precisa gerar conteúdo e depois gerar valor. Tem uma coisa que eu chamo aqui de GGF. O que é GGF? Geração de valor, geração de conteúdo e fonte, tá bom? E vamos lá. Como eu disse, para você gerar valor, você precisa gerar conteúdo. E para você gerar conteúdo, você precisa de fontes de conteúdo, tá bom? Fontes de conteúdo. Eu já vou explicar o que é essa fonte de conteúdo daqui a pouquinho. Primeiro, antes, eu vou explicar o que eu vou passar aqui nesse vídeo aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou explicar aqui, então, o que é o conteúdo. Aliás, já comecei explicando o que é o conteúdo, de onde ele vem, né? E o que ele já te faz, que você gerando conteúdo, você gera valor também, você pode gerar valor gerando conteúdo. Aliás, para você gerar valor, você precisa de conteúdo, né? Senão não tem como. E então, o que é o conteúdo e de onde ele sai, como você obtém esse conteúdo, né? Fontes de conteúdo, o conectar com a fonte de conteúdo e também a distribuição, tá bom? Então, o que é geração de conteúdo, fontes de conteúdo, como se conectar com a fonte de conteúdo e também a distribuição. Essas aqui são as 4 coisas que eu vou passar aqui nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá, sem enrolação agora. Eu já comecei esse vídeo explicando aqui o que é basicamente ali a geração de conteúdo, de onde ela vem, e o que é ali a geração de conteúdo. Como eu disse, o conteúdo você não consegue nomear algo como conteúdo sem essa coisa ter valor. Tem que ter valor para ser um conteúdo. E para você gerar valor, você precisa de conteúdo. Se você não sabe o que é geração de valor, assiste o vídeo que não está na descrição, mas assiste um vídeo do canal que acho que é uns 3 vídeos antes aí do canal que eu postei, tá bom? Que é sobre geração de valor. Eu explico e ensino lá o que é a geração de valor. E eu já vou logo avisando, pessoal, se vocês estão falando aí, vocês estão dando uma de sabe tudo aí, nossa, já sei lá para que é geração de valor, não sei o que, não sei o que. Deixa eu te explicar uma coisa, geração de valor não é só branding. Não é só branding, não é você fazer só um marketing bonitinho de um produto, não, cara. Geração de valor não é só isso. Assiste o vídeo que você vai entender, beleza? Então vamos lá, então. Como eu estava dizendo, geração de valor, você não consegue gerar valor sem gerar conteúdo, tá bom? E como eu disse, você não consegue nomear algo como conteúdo sem aquilo ter valor, tá bom? Então, para você ter um conteúdo, aquilo precisa ter valor. E para você gerar conteúdo, você precisa de um conteúdo. E vamos lá, então. Cara, você já tem que entender logo que, tipo assim, vocês não vão conseguir ter resultado nenhum sem ter conteúdo. Vou te dar um exemplo bem simples aqui para você entender exatamente o que é o conteúdo. O conteúdo, por exemplo, é um conhecimento. Um conhecimento é conteúdo. É um conteúdo. Você já consumiu um conteúdo. Então, você colocou um conteúdo para dentro. E uma coisa que você tem que entender também, não, isso aí é pro final, verdade. Quase falei coisa aqui que já ia desencaminhar aqui o negócio. Enfim. Mas como eu estava dizendo, você precisa disso, cara. Você precisa disso. Vamos lá, então. Vou explicar aqui para vocês agora sobre fontes de conteúdo, tá bom? Fontes de conteúdo. E vamos lá. Para você ter um conteúdo, para você ter conteúdo, você precisa de uma ideia.
precisa de uma ideia para você gerar conteúdo, tá bom? É isso que eu quis dizer, não é ter conteúdo, é gerar conteúdo. Para você gerar conteúdo, você precisa de uma ideia. E para você gerar conteúdo, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o quê? Você tem que distribuir conteúdo, que é o quarto passo que eu falei do vídeo. Vocês têm que distribuir em conteúdo, vocês têm que colocar o conteúdo para fora. Você consumindo conteúdo, o que você está fazendo? Você está colocando para dentro. Mas logo quando você coloca para dentro, gera uma ideia, você já tem que logo colocar essa coisa para fora. Para fora. E aí é onde também você gera valor. Você colocando isso para fora, você vai gerar valor automaticamente. Assiste o vídeo aí de geração de valor primeiro, então. Se você não está entendendo direitinho que eu tô falando de geração de valor, assiste o vídeo. Provavelmente, como eu disse, você vai dar onde sabe tudo, cara. Mas não, geração de valor não é só isso que você pensa, não é só branding, não. Ah, Natão, o que é branding? Eu não sei o que é branding também. Branding é você fazer uma construção de uma imagem na mente de um cliente. E esse cliente vai sentir desejo pelo seu produto, pela sua marca, pelo seu negócio ali, sei lá. E vai lá dar algo ao seu negócio, à sua empresa, deixar algo lá em troca daqueles benefícios. Que é o quê? Que esse cara vai deixar lá? Ele vai deixar dinheiro lá, ele vai deixar o preço lá e vai levar o valor embora, que é o benefício. Nossa, já tô falando de geração de valor aqui já. Mano, eu vou ter que falar isso logo, tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Então, eu tava falando de geração de conteúdo, já fui logo puxando logo para geração de valor. Mas vamos voltar aqui agora para geração de conteúdo de novo. Para você validar uma ideia, antes de você colocar esse conteúdo para fora, você precisa gerar uma ideia, né? Depois que você consumir um conteúdo, você vai gerar uma ideia. Mas você não vai colocar essa ideia logo para fora, porque você não sabe se isso é verdade. Isso ali vai ficar na teoria na sua cabeça e vai ficar armazenado ali. Vai ficar armazenado na sua cabeça. Então você precisa reprovar essa ideia ou você precisa validar essa ideia. E como que eu valido uma ideia, Nathan? Existem 3 passos. O primeiro, que é o mais óbvio de todos, é estudar. Você não vai obter conteúdo sem estudar. Você não vai gerar uma ideia sem estudar. Você precisa, então, estudar. Esse é o mais óbvio de todos. Então, o primeiro passo é estudar. Depois de você estudar, você vai... nossa, caramba! Depois de você estudar, mano, você vai ter que entrar em movimento. Isso mesmo, você vai ter que entrar em movimento. Então, primeiro passo, estudar, entrou em movimento. Depois que você estudou, você vai colocar isso aí em prática. E você colocando em prática, você vai estar entrando em movimento. Automaticamente, claro, né? Para você colocar algo em prática, você tem que se movimentar, né, cara? Então, você vai colocar esse troço aí em prática. Você vai ir lá e vai praticar aquilo. Depois de você praticar, você vai fazer testes, que é a terceira etapa, testes. E aí você vai testar aquela ideia. Você gerou a ideia, você estudou, você se movimentou, foi lá e colocou em prática, e agora na terceira etapa você vai fazer testes. E o que é você fazer esse teste? Depois de você gerou a ideia, você simplesmente só vai pegar ela. Depois de você gerou a ideia, depois de você estudou ela, depois de você entrou em movimento para colocar ela em prática, você vai entrar para o terceiro teste automaticamente depois de você sair desse segundo. Automaticamente você já vai estar fazendo um teste disso. E esse teste, ele pode dar errado ou pode dar certo. Se ele der errado, você pode simplesmente... No caso não, se ele der certo, você já pode ir lá e validar aquela ideia e você já vai colocar isso ali para fora. Você já vai distribuir aquele conteúdo, você já vai estar gerando valor, você já vai estar transbordando. Mas, caso o teste dê errado, e caso você vê que não tem outros caminhos ali, você simplesmente vai reprovar aquilo e vai gerar outra ideia. Mas, caso exista outros caminhos, caso aquele teste tenha dado errado, você vai fazer um novo teste e vai fazer a mesma coisa, porém que de forma diferente. Você vai fazer diversos testes, porém que de formas diferentes. E sempre que um teste dá errado, você vai coletar os dados daquele teste que deu errado, vai coletar eles, você vai corrigir o erro, aprender com o erro e você vai seguir em frente, continuando fazendo
testes. E vai chegar num teste que você vai validar aquilo. Mas você também tem que ver se tem caminhos ali, né? Para você fazer outros testes. Se tiver, você vai em fundo e faz os testes. Se não tiver, aí você joga fora, já era. Você gera uma nova ideia ali. Mas enfim, então eu ensinei aqui agora sobre as fontes de conteúdo, de onde que você tira um conteúdo, que é do quê? De uma ideia. Você gerou uma ideia, você vai você vai estudar isso, você já vai estar pegando o conteúdo ali automaticamente, consumindo conteúdo, óbvio. Depois de você estudar, você vai se movimentar já automaticamente e você vai fazer testes. Depois disso, você vai validar a ideia. E aí você já vai ter um conteúdo ali pronto. Depois disso, você vai distribuir esse conteúdo. Mas antes de partir para a distribuição, eu vou falar aqui agora sobre a terceira etapa, que é o conectar com a fonte de conteúdo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Existem dois tipos de fontes de conteúdo onde você pode se conectar e obter conteúdo. E o que é? É a fonte humana e a fonte divina. A fonte divina é algo muito mais complexo e profundo, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas para vocês entenderem e pegar uma base do que é, a fonte que é humana é você, por exemplo, pegar uma pessoa de referência, você já vai estar consumindo conteúdo, você já vai estar pegando o conteúdo aqui, daquela pessoa, entendeu? Você já vai estar consumindo conteúdo e colocando aquele conteúdo para dentro. Então, por exemplo, também, um livro. Você pegando um livro, você vai consumir conteúdo, você vai pegar aquele troço de referência que foi escrito por um humano ali e você vai absorver aquilo, você vai consumir conteúdo. Então, essa é a fonte humana. Inclusive, a fonte humana também pode vir de... Ela também tem ligação com a ideia. Você gerando uma ideia, você pode pegar um conteúdo dessa ideia, que veio de você, que também é humano. Então é basicamente isso. E muito importante também é de vocês realmente pegarem referências e exemplos da fonte de conteúdo humano, tá? Que é, por exemplo, você assistir uma aula de alguém, você ler um livro, você pegar alguém como exemplo ali, pegar referências daquela pessoa, assistir aquela pessoa. É você estudar realmente, é estudar. Resumidamente, é você estudar. Estudando, você vai consumir conteúdo, tá bom? E depois de você consumir esse conteúdo, você vai gerar uma ideia e você vai colocar ela em prática, você vai estudar, você vai se movimentar, você vai fazer testes para validar essa ideia ou gerar outra ideia caso tenha dado errado. E aí logo em seguida você vai colocar esse troço aí para fora, porque você aprendeu algo novo, você obteve uma nova experiência, você expandiu mais a sua cabeça, você consumiu mais conteúdo, você tem um conteúdo ali preparado seu, e aí você vai colocar isso para fora, você não vai reter isso, pelo amor de Deus. Enfim, eu já expliquei aqui agora, então vamos para a distribuição, né? Que eu já estava entrando automaticamente na distribuição, não sei se você percebeu isso. O que é distribuição, Nathan? É você distribuir o conteúdo. E você distribuindo conteúdo, você vai estar gerando valor. E aí que vem. Vocês lembram do GGF? Pois é. Para você gerar valor, você precisa gerar conteúdo. Para você gerar conteúdo, você precisa de fontes de conteúdo. Fonte de conteúdo, geração de valor, geração de conteúdo. Distribuição, geração de conteúdo. Opa, geração de valor. Distribuição, geração de valor. Tá bom? Então, você indo fazer a distribuição, você já vai estar gerando valor. Você já vai estar gerando valor. Como eu disse, se você não sabe o que é isso, assiste o vídeo de geração de valor, que lá eu explico tudo. Vai lá, pelo amor de Deus, deixa de ser teimoso. Deixa de ser teimoso, cara, pelo amor de Deus. Vai lá, vai lá, vai, some daqui agora, vai lá. Enfim, se você continua, você sabe o que é geração de valor então, né? Vamos lá então, continuar. Você então, fazendo distribuição, você vai estar gerando valor. E essa geração de valor, ela também é o quê? Essa distribuição quer dizer o quê? Você vai estar fazendo o quê? Você vai estar transbordando. Como eu disse, você aprendeu algo novo, você obteve uma nova experiência, você expandiu a sua mente com isso, você construiu o seu conteúdo ali, e você tem algo para distribuir.
você tem um conteúdo para distribuir, você tem um valor ali para você gerar ali para as pessoas, você tem um valor para entregar para as pessoas. Mas, meu amigo, as pessoas não vão virar simplesmente, as pessoas não vão te encontrar, por exemplo, você parado, você não se expondo, você não gerando valor, não distribuindo. As pessoas não vão te encontrar e descobrir que você tem esse conteúdo que elas precisam. Elas não vão descobrir que você tem a solução que elas precisam. Elas não vão descobrir que você tem a transformação que elas precisam. Você precisa mostrar isso, cara. Você precisa se expor isso. Você deve ir até elas e dar isso a elas. Você precisa gerar valor. Simplesmente gerar valor. Então você precisa mostrar que você existe. Deixa eu explicar uma coisa. Existe 3 etapas aqui. 3 etapas, 3 estágios de uma pessoa. Existe o primeiro estágio, que é quando você se descobre. Existe o segundo estágio, que é quando você... Uau, calma aí. Lembrei. Primeiro estágio aqui, então, voltando. É quando você se descobre. O segundo estágio é quando você começa já a transbordar isso. E no terceiro estágio é quando as pessoas te descobrem. Então, para você ser descoberto, você precisa se expor. Você ficando parado no seu quarto e não fazendo nada, as pessoas não vão te descobrir. Você precisa se expor, cara. Você precisa ir lá falar com as pessoas. Você precisa se expor e gerar valor. Você precisa transbordar isso. Você ficando quieto, você ficando parado, você vai estar retendo o que você tem. Você tem que transbordar isso. Você tem que distribuir isso. Distribuição, de forma resumida, é o transbordo. É o transbordo. E isso daí que você tem, que é o que você aprendeu, que é a sua nova experiência que você obteve, que, aliás, experiências te dão sabedoria. Então, você aprendeu algo novo, você obteve uma nova experiência, você gerou um conteúdo ali. Gerou não, você obteve um conteúdo, você estruturou um conteúdo, você tem um conteúdo ali. E agora, simplesmente, cara, você não vai reter isso. Por quê? Esse troço que eu falei de sabedoria, essa sabedoria, ela não saiu daí do nada. Essa sabedoria é dele, do Todo-Poderoso Deus. E você recebe essa sabedoria dele, porque é dele. Tem uma coisa que chama semente. E tem uma coisa que chama terreno. Esse terreno é a sua cabeça, a sua mente. Ele é desse tamanho aqui. A semente, que é a sabedoria que Deus tem ali, é desse tamanho. Não encaixa aqui. O que você tem que fazer? Primeiro, você tem que expandir isso aqui. Depois de você expandir, você tem que semear essa semente. Mas peraí, você não tem essa semente ainda. Como que eu recebo essa semente? Semeando. Deus dá semente para quem semeia. Então você tem que ser um cara semeante, você tem que ser um ser semeante, que é inclusive algo natural do ser humano. Você sendo um ser semeante, tendo um terreno, você vai receber essa semente. Recebeu essa semente vai romper. Ah, mas aí é outra coisa. Eu não vou entrar em detalhes aqui, não. Enfim, você expandindo e semeando essa semente, você já vai ter a sabedoria. Essa sabedoria é dele. E existem milhões e bilhões de pessoas aí em volta. Você vai ficar retendo isso, irmão? Você vai ficar com obesidade mental, irmão? Você vai ter um monte de gente precisando daquele conteúdo que você tem, você vai ficar retendo isso pra você? Irmão, transborda isso para as pessoas. Transborda isso que você recebeu. Transborda isso que você sabe. Não guarda o que você sabe pra você, cara. Compartilha com as pessoas. Você fazendo isso, você vai estar colocando isso pra fora. E você colocando isso pra fora, você não vai ficar com obesidade mental. Inclusive, esse negócio não é só para você não ficar com obesidade mental, porque quando você coloca isso para fora, o que você vai estar fazendo? Você vai estar gerando valor. E você gerando valor, você vai estar plantando uma semente na pessoa. Em que você vai colher, esse fruto vai vir para você em um determinado tempo. Então, você transbordando, você obtém resultados.
Você gerando valor, você vai estar fazendo transformação na vida das pessoas. Você vai transformar a mentalidade delas. E isso também te dá resultado, porque você ainda assim planta uma semente na pessoa. Que você vai colher esse fruto algum dia. E essa pessoa, alguma pessoa que você gerou valor ali para ela, essa pessoa provavelmente vai chegar em você e vai ainda por cima fazer network com você. E você fazendo network com essa pessoa, você vai gerar mais valor para ela, essa pessoa vai gerar mais valor para você. E isso é o network. Isso é o network. E você gerou valor de novo. Então você vai colher mais. E no network, a semente que você planta na geração de valor é diferente da semente que você planta no network. Quando você faz um network com uma pessoa e gera valor para ela e ela gera valor para você, você automaticamente já plantou uma semente nela. Mas quando você faz isso, quando você gera valor para ela, ela gera valor para você, vocês fizeram conexão. Vocês acessaram um ou outro. Então vocês fizeram um network. E o network, ele também é uma semente que você planta na pessoa. E essa semente, quando você planta essa semente, você não vai, esse fruto não vai vir até você em um determinado tempo. Você, ao longo do tempo, vai colhendo o que você plantou. Então é mais resultado ainda no network. Cara, é tudo conectado. Tá tudo conectado. E vocês perceberam que geração de valor é muito mais profundo do que vocês imaginaram. Geração de valor não é só branding. Vocês perceberam isso? Só de eu falar aqui do network. Se você não sabe o que é network, também assiste o vídeo no canal aí que eu expliquei também o que é network. E networking não é você simplesmente chegar numa pessoa ali que é milionária, bilionária, multi-empresária, você chegar ali e falar, opa, vamos fazer negócio, você me tem conhecimento para me dar? Passa aí, eu vou fazer negócio que eu sei, bora. Não, o network não é só isso. Assiste o vídeo que você vai entender, cara. Assiste lá também. Ó, 2 vídeos que eu já coloquei aqui pra você assistir. Geração de valor e network. Assiste esses vídeos que estão aí no canal. Você não vai se arrepender. Tá bom? Então, a distribuição é o transbordo. E o transbordo é a geração de valor. E é mesmo, esqueci. Existe aquilo que eu falei no início, que é o GGF. Para você gerar valor, você precisa gerar conteúdo. Para você gerar conteúdo, você precisa de uma fonte de conteúdo. Conectou com fonte de conteúdo, gerou valor, gerou conteúdo, você vai gerar ideia. Ideia não, você vai gerar valor. Você gerando valor, você já vai estar transbordando algo. Você já vai estar dando transformação para a pessoa. Você já vai estar tocando na vida de pessoas e fazendo uma transformação na vida delas de alguma forma. E você fazendo isso, você já automaticamente gera mais valor. Irmão, você transbordando, não sei se você entendeu. Você transbordando, fora que você está ajudando muitas pessoas, milhares e milhões, bilhões de pessoas, você também vai estar colhendo frutos disso, que são os seus resultados. Você vai obter resultados transbordando. Então não fica se perguntando parado aí, como vou transbordar sem ter resultados? Irmão, você simplesmente precisa de uma fonte de conteúdo, você precisa depois gerar conteúdo, depois você vai precisar gerar valor e você já vai estar transbordando. Você transbordando, você já vai estar tocando na vida de pessoas, você já vai estar gerando resultados também para você. Está tudo conectado. Está tudo conectado. Geração de valor, geração de conteúdo, networking, negócios, está tudo conectado, irmão. Tudo conectado. Você só tem que descobrir os códigos necessários para você entender isso. Instalar isso na tua mente, na tua cabeça. Irmão, você fazer isso vai se conectar com a máquina da prosperidade. O que é a máquina da prosperidade? É a realidade. Porque a realidade é o quê? É prosperidade, é bondade, é crescimento. A realidade é algo assim. É a realidade, é a única realidade que existe. A realidade é uma. Uma. E você está numa ilusão. Você está numa ilusão. Irmão, sai dessa ilusão. Sai.
Você consegue sair dessa ilusão simplesmente também se conectando com fontes de conteúdo e gerando valor. Você já vai estar... E a tendência das pessoas é se afastar cada vez mais dessa realidade aqui. Então, ao invés de você fazer isso, só de você estar com uma fonte de conteúdo, você gerando conteúdo e gerando valor, você já vai estar automaticamente também voltando para a realidade. Até porque para você gerar valor, você precisa de conteúdo. Conteúdo também é o quê? Conhecimento. Para você ter conteúdo, você precisa expandir o seu terreno. Você precisa obter novas experiências, você precisa aprender mais, você precisa crescer mais, você precisa expandir mais, você precisa também, você vai obter fazendo isso também sabedoria. Então você automaticamente vai estar aprendendo mais e crescendo mais, obtendo uma fonte de conteúdo, gerando conteúdo e gerando valor, transbordando. Isso é da natureza. Não sei se você percebeu, isso é da natureza. Nós, seres humanos, somos naturais. Nós somos a natureza. Deus, o Todo-Poderoso Criador perfeito, criou o ser humano e a natureza. O ser humano é natureza. O próprio nome já fala, ser humano. Nós somos naturais. O problema é que as pessoas, pelo menos de hoje em dia, a Terra inteira está interrompendo a natureza. Está interrompendo a natureza. Então, para de interromper a natureza. Olha, eu vou encerrar esse vídeo por aqui já, tá bom? Vou encerrar esse vídeo por aqui. Mas antes de eu encerrar, eu quero falar uma coisa para você. O Deus, o Todo-Poderoso Criador perfeito, ele criou a natureza e o ser humano. Você é natureza, você é natural. E tem algo na natureza que faz, no caso, tem algo que faz parte da natureza. Tem algo que faz parte da natureza. O que é esse negócio que faz parte dela? É a prosperidade. Ela também faz parte da natureza. Então, deixa de ser ignorante. Para de interromper a natureza. Deixa o rio fluir, se conecta com a realidade e transborda isso. E prospera. Essa é a mensagem que eu queria passar. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Para de interromper a natureza. Inclusive, passando aqui rapidinho aqui, para passar uma mensagem aqui para vocês. Eu abri um grupo no Telegram que se chama Welcome CTP, tá bom? E o que quer dizer CTP? CTP significa Conecte-se, Transborde e Prospere, tá bom? Isso quer dizer CTP. Entra no grupo do Telegram, ele é exclusivo lá, eu vou estar postando conteúdos exclusivos que apenas você terá acesso e é de graça. Eu tô te fazendo um convite, irmão, de graça. E só de você estar entrando nesse grupo, você já pode destravar e obter novos códigos e tá desbloqueando demais, um nível absurdo para você prosperar. Não tem como prosperar, entenda, não tem como você prosperar com essa cabeça que você tem hoje aí. Não tem como você sair do ponto A para o ponto B com a cabeça que você tem hoje, cara. Você precisa simplesmente se movimentar e ao decorrer que você vai se movimentando, você vai expandindo isso aqui, até chegar num ponto que você vai chegar no ponto B. E quando chegar no ponto B, você vai estabelecer outro ponto para você chegar, e aí você vai continuar tudo ali, e vai ser um ciclo infinito. Então, irmão, coloque na sua cabeça, você não vai conseguir chegar no ponto B, que eu sei que você quer chegar, naquele ponto ali, com a mesma cabeça que você tem hoje, com o que você tem hoje. Você precisa de mais, irmão. Sempre mais. Mais e mais e mais. Tá bom? Então, entra aí no grupo, tá bom? Que lá você já vai estar conseguindo destravar demais, se desbloquear demais, obter sempre novos códigos todo dia que eu vou estar colocando lá. Exclusivos que apenas você terá acesso de graça. É um convite. E isso aí é por tempo limitado, tá bom? Por tempo limitado. Então, aproveita, entre no grupo do CTP e convida seus amigos aí, compartilha, cara. Compartilha os vídeos aí do canal e compartilha esse grupo ali. E por enquanto lá não tem nada, porque eu tô esperando a galera entrar aí
para eu começar a fazer a distribuição do conteúdo, hein? Então, é isso aí, vai lá e aproveita porque é por tempo limitado, cara. Lá você vai conseguir, lá você vai destravar, você vai desbloquear, você vai expandir isso aqui para você se movimentar, sair do ponto A para o ponto B e prosperar. Vai lá, irmão.